Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, e à sua disposição WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon 3289-3580. Hoje, gente do MPD que Fala, é uma parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, sempre com apoio da revista Justiça e Cidadania. Representando o MPD, promotor de justiça, doutor Ricardo Prado. Prazer tê-lo aqui, doutor Ricardo. Bom dia, Zancopé, bom dia, senhores ouvintes, bom dia, doutora Ana Paula, doutor Calandra, doutor Vladimir. É um prazer muito grande poder estar aqui na data de hoje. Doutor Henrique Nelson Calandra, prazer tê-lo aqui, doutor Calandra. Muito bom dia a todos, agora já boa tarde, né? Tocou a sirene da Gazeta, que eu escuto desde que eu estava no primeiro ano da escola, né? Aos 8 anos de idade, e cumprimentar a todos, Zancopé, e sobretudo a população de São Paulo, que está aí por encerrar um ano e iniciar um novo ano de muita esperança. E o Fausto Camanha, meu amigo de sempre, os demais integrantes aqui do Gente que Fala. Doutor Vladimir de Freitas, prazer tê-lo aqui, doutor Vladimir. Zancopé, é sempre uma renovada satisfação participar do programa com essas pessoas tão queridas que a gente conhece já há bastante tempo. E a gente está aqui para colaborar, prestar informações, tirar algumas dúvidas, discutir alguns assuntos polêmicos. A pauta hoje não tem nada de polêmica, absolutamente nada, para a gente discutir esses assuntos e dar uma opinião da gente, e orientar o ouvinte, o telespectador, no sentido de como as coisas devem caminhar na visão de uma sociedade mais solidária, mais plurima, mais reta. Aqui não temos aquela máxima de as damas primeiro, desculpa. Doutora Ana Paula Siqueira, advogada. Prazer por aqui, Ana Paula. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de estarmos conversando sobre temas extremamente relevantes e vamos tentar trazer para o público, né, temas jurídicos sem juridiquês. A tua especialidade é bullying. Bullying é um termo novíssimo. Exatamente, principalmente as agressões virtuais. Nós todos estamos desatualizados com relação a esse tema. Imagina, acho que todo mundo que tem um smartphone na mão não tem como estar desatualizado, né? Então essa que é a maravilha do direito, ele se miscui não só a tecnologia, mas a vida do ser humano, justamente para regular as relações. Mas quando surge um termo novo desse, eu sou leigo, né? Eu imagino que tem que haver uma adequação para se tratar de um assunto como este. Como isso acontece? É curioso, né? Porque hoje já é bastante comum você ouvir o termo cyberbullying, né? Então é bastante comum. Só que existem também até as variações do próprio cyberbullying. Então poucas pessoas já ouviram falar do happy slapping, que é a bofetada feliz. Sim. Então também uma variação de uma agressão virtual. Só que agora com o happy slapping, ele é um vídeo onde se filma a agressão e se publica nas redes sociais. Então isso começou com muita intensidade na Inglaterra no ano de 2007 e hoje tem sido, o Brasil tem colhido os reflexos já desse fenômeno mundial. Então, obviamente, o direito e as relações humanas novamente estão sendo regulados justamente pelo aparecimento das tecnologias e das novas formas de comunicação. Eu só queria acrescentar um detalhe para ser mais atual, né? Até bem pouco tempo sequestro relâmpago não existia, não tinha algo que determinasse você foi vítima de um sequestro relâmpago. E agora o bullying, eu fico imaginando como se adequar a isso, doutor Calandra, doutor Vladimir, doutor Ricardo e você mesmo, Ana Paula. Eu fico tentando visualizar punições para isso, doutor Calandra, porque é fácil dizer, ele sofreu bullying, mas e daí?
Eu fico olhando para o Vladimir, que parece um norueguês aí com essa barba nova, o país que fechou os presídios, que não tem preso para pôr, né? E que investiu muito em educação. Então, nós estamos na época realmente de vários fenômenos. Sequestro de dados, com pagamento em bitcoins, né, que é uma moeda eletrônica. São coisas muito sérias. Imagine uma grande empresa que tem os seus dados surrupiados por um hacker e que lhe é exigido um pagamento de um resgate em bitcoins, né? Como é que a polícia vai rastrear isso e prender essas pessoas? Na época de eleição, né, o bullying é eleitoral, não é? Quantos candidatos aí na campanha para prefeito ou vereador cometeram o bullying, chamado bullying eleitoral? Ou seja, cometeram verdadeiros delitos como ferramenta eletrônica na campanha para derrotar adversários. Então, essa modernidade toda exige, sobretudo, ferramentas de controle eletrônicas, digitais, no mundo digital, e, sobretudo, educação, porque nós não podemos fazer um presídio do tamanho do Brasil. Contam agora que nessa lei de lavagem de dinheiro que já existe no Brasil, nós temos aproximadamente 40 milhões de brasileiros negativados, com crédito negativado. Se cada um pegar um empréstimo de cartão de crédito e outro não declarado e qualquer coisa, quase 80 milhões vão estar cometendo crime de lavagem de dinheiro. Então, eu acho que, sobretudo, esse alerta trazido pelo Ministério Público em boa hora, por sua ação em Curitiba, acompanhado por um juiz determinado, o juiz Sérgio Moro, que determinou o processamento e várias medidas muito duras que talvez nem ele, como cidadão, quisesse decretar, mas são medidas, como dizia o jurista português, alimpadoras, né? E que vão provocar uma profilaxia geral. Eu acho que tem que mudar a cultura do brasileiro. Esses crimes de internet têm que ser punidos. Eu me lembro que eu assisti a uma sessão, está até aqui o distintivo que eu recebi da Costa Rica, da Suprema Corte, e a maior penalidade na Costa Rica era caçar direitos, não era pôr a pessoa na cadeia. Então, os jovens que envolvidos com problemas de adicção, de drogas, eles iam para uma sessão na Corte Antidrogas, e eu me recordo que aquela cassação do direito de dirigir para aqueles jovens era uma penalidade muito séria. Então, o dia que ele se recuperava e recebia de volta a carteira de habilitação para poder dirigir, poder se locomover, poder frequentar bares e ter uma vida normal, era um dia realmente muito comemorado pelo jovem e pela família. E não era uma medida de enfiar a pessoa numa cadeia. O brasileiro pensa que cadeia resolve problema, né, Vladimir? Mas cadeia é ali que começam os problemas. Algo, doutor, como eu chego no Ministério Público e denuncio um bullying? Não, na verdade... É complicado, eu estou aqui para facilitar. Isso é perfeitamente possível, na verdade, Sim. né? O Ministério Público recebe, através das promotorias de justiça toda, né, as reclamações, as denúncias de qualquer infração penal que você tiver, né? O problema, na verdade, é que a sociedade começa a tomar consciência de alguns problemas novos, que sempre existiram, e que de uma certa forma não eram tratados, ou não eram vistos às vezes como problema, né? Aquela história do moleque maior que vinha e dava o tapa na cabeça do baixinho, né? Que vinha, fazia gozação e esculachava o moleque na frente dos amigos, etc. e tal, era um negócio absolutamente corriqueiro com o qual todos nós convivemos quando era criança, né? Só que hoje se tem consciência do quê? Dos danos que isso ocorre para muita gente. Teve muita gente que teve sua vida adulta comprometida por causa de brincadeiras erradas quando eram criança. Então hoje você começa a tomar consciência dessas coisas e começa a se preocupar em corrigir esse tipo de coisa, né? O que realmente tem que estar na pauta do dia, né, do brasileiro realmente é a questão da educação. A questão da educação é fundamental, né? E a imprensa aí ocupa um papel importantíssimo, né, como veículo de transferência de conhecimento, né?
Então, acho que a grande reforma brasileira é a reforma da educação. A hora que realmente nós conseguimos entender que esse é o grande problema do Brasil, entendeu? E que todos os esforços consigam se concentrar nisso, talvez nós chegamos no exemplo que o Dr. Calandra deu, né? Um país que chega a fechar os seus presídios porque já não tem mais gente lá dentro, né? Quizá um dia nós vejamos isso. Algo a acrescentar ou eu posso passar no caixa 2 aqui? Zancopé, eu acho que um mix de tudo que se falou aqui é uma solução perfeita e é um problema resolvido. O problema, eu também acho que passa necessariamente pela educação, e a gente está vendo que a educação, saúde, segurança, tudo está numa verdadeira crise neste país. Então precisa haver uma revolução, não no sentido de armada, mas isso daí, uma revolução cultural para que se aprimorem os conceitos, que as pessoas tenham efetivamente uma educação. Mas a par de tudo isso daí, ao largo de tudo isso daí, e ainda bem que a tecnologia que a gente está acompanhando pela imprensa, tudo, a tecnologia está muito avançada nesse sentido de descobrir esses crimes cibernéticos. A gente viu o caso aí do assinte racial contra a filha aí de pessoas de artistas, tudo, e a gente viu que isso aí foi rapidamente rastreado. Então existe já, ainda bem que existe já essa técnica. O que precisava ver em relação a esses bulimiers, não sei nem se essa palavra estaria correta. Bullies. Então, eles deveriam ter consciência disso. Essa daí que seria exatamente o esclarecimento que deveria ser prestado, deveria ser feito, vamos dizer, uma divulgação institucional a respeito desse tipo de solução que é encontrada, para poder, eventualmente, até minorar esse problema. Porque sabendo que vai ser localizado, e que a punição não será ser trancafiada numa cadeira, talvez até na solução alternativa que o Dr. Calandra se referiu, que eu acho que é muito mais eficaz nesses casos, uma solução alternativa. Só que é aquela história, né? Teria tornozeleira para ficar sem carta? Olha, os deputados federais não conseguiram votar como planejavam um pacote de propostas contra a corrupção de forma simbólica, sem votação nominal, repleto de emendas feitas após várias articulações de bastidores. O plano agora é protocolar uma espécie de emenda anônima em plenário para colocar de forma oculta os dois pontos principais de manobra, anistia ao Caixa 2 e inclusão de juízes e promotores na lei de crime de responsabilidade. Dr. Ricardo Prado, Dr. Calandra, Dr. Ana Paula, Dr. Vladimir. Anistia a Caixa 2, pode ser... Eu não saberia se seria votada, se seria aprovada. Isso é impossível, né? São certos. Ontem à tarde, eu estava em Brasília e vi 2 episódios bem estranhos. Primeiro, os índios protestando contra a limitação de gastos públicos. E vieram em vários ônibus armados e assaltaram uma parte lá do anexo 2 com bordunas e dando cacetada para todo lado, e o pessoal da Câmara Federal teve que reagir com aquele spray de gás pimenta, né, para afastar, porque iam quebrar o vidro e inclusive ferir pessoas, com arco flecha e bordunas lá querendo entrar, dizendo que não estavam de acordo com a lei que fixa o teto, com a emenda constitucional que fixa o teto para gastos públicos, que é uma coisa bem estranha de ver índio protestar. E a segunda coisa que eu vi que também me causou estranheza foi a votação desse dispositivo legal na comissão especial. Um deputado dizia assim, mas querendo incluir os promotores e os juízes, que eles sempre querem puxar a gente para dentro de qualquer tema que possa significar um revide em razão do exercício legal das nossas atribuições. Mas os senhores não estão isentos a punições? Não, ninguém está isento a uma punição. Mas sempre se puder botar o juiz na guilhotina e o promotor do lado para também ser guilhotinado, isso vai estar nos textos. E um dos deputados, até vão me permitindo declinar o nome, ele dizia em alto e bom som que muitos promotores, muitos juízes faltam de modo continuado. Isso também é improbidade, porque o poder público é obrigado a botar outro no lugar dele, então também são improbos. Coisas
eu acho que se passar, o Noronha, que foi nosso professor, se passasse perto um cara desse, acho que ele levantava do caixão, porque é um absurdo em termos de direito penal, em termos de direito constitucional, em termos de ética parlamentar, a pessoa ir à tribuna para falar uma coisa dessa. Mas, enfim, foi aprovado o pacote. E eu queria sintetizar as minhas homenagens a uma figura que é o Roberto Liviano, que se mantou dentro da nossa Universidade de São Paulo desde os 14 anos que ele frequentava a universidade, porque a mãe dele era uma das assessoras mais graduadas, o pai dele é advogado, e já na juventude dele nasceu esse sonho de lutar por um país melhor. E o Roberto lançou uma obra sobre o crime de lavagem de dinheiro, muito importante para você que é ouvinte, que procure essa obra e leia. É Roberto Liviano, o autor, que é promotor de justiça em São Paulo, não sei, acho que ainda não chegou na etapa final da carreira, para a sorte dele que é jovem, né? E essa votação, que foi simbólica, não é? E pretendem, de algum modo, incluir promotores e juízes, dizendo que também podem ser responsabilizados. Tem um projeto que está na Câmara agora, e que foi relatado no Senado pelo senador Humberto Costa, e que perdeu no embate com a gente, porque ficou uma coisa exatamente como tem que ser para promotor e para juiz. E eles querem agora colar na PEC das 12 medidas, né, que ficaram aprovadas ontem, puxar esse projeto de novo para trazer perda de cargo para juiz e essa coisa toda que já está regulado por lei e está regulado nesse processo de modo conveniente. Doutor Ricardo? Eu gostaria de colocar em primeiro lugar a questão seguinte, alguns dados que me parecem que estão sendo esquecidos. Primeiro, as medidas de combate à corrupção, elas se aplicam a todos os poderes públicos. Tá? Ela pune deputado corrupto, ela pune senador corrupto, ela pune administrador corrupto, ela pune juiz corrupto e ela pune promotor corrupto. Então a lei não é feita especificamente contra o legislativo. Tá? As propostas todas de medida... Que eu disse, ninguém está isento de punição. Exatamente. Quer dizer, não é uma lei feita pelo Ministério Público, pela magistratura, contra os poderes políticos. Tá? É uma lei que se aplica, na verdade, a todos eles, inclusive a juízes e promotores. Isso precisa ficar muito claro. As medidas contra a corrupção se aplicam a juízes e promotores. Tá? Segunda coisa, essa lei se aplica, a partir do momento que ela for aprovada, para frente. Essa lei não pega nenhum fato pretérito. Tá? Não retroage. Exatamente. Isso é o princípio básico, não retroage. E não há possibilidade de anistiar ninguém, porque a lei não existia até então. E aqueles crimes que foram cometidos, para serem anistiados, aí teria que ter um projeto próprio para anistiar esses crimes que já foram cometidos. Crime de sonegação fiscal, crime de lavar dinheiro, crime de formação de quadrilha, organização criminosa e outros, né, Ricardo? Não tem como anistiar dentro desse projeto. Né? Tem como anistiar quem não é culpado. Aquilo que ainda não existiu, né? Se não existir a culpa, como é que você vai anistiar quem não é culpado? É um negócio meio... Ou quem não se declarou como tal. Não, sim, não. Se não se declarou, não é culpado. Tá? Querem achar uma fórmula do jabate sintético, querem importar a tecnologia Berlusconi para o Brasil. Aliás, em Brasília está circulando o livro do Berlusconi que diz como é que ele conseguiu neutralizar as ações da Operação Mãos Limpas e depois ser eleito, ocupar o cargo de primeiro-ministro da Itália. Então, eu acho que, repito, olhando para o Vladimir, nós temos que seguir o exemplo da Noruega. Presídios fechados, gente educada, sem delitos, não é? E é isso que nós temos que fazer. Caminhar, olhar para quem é melhor do que nós, não para quem é pior do que nós. Então vamos seguir o exemplo da Itália, criar um dispositivo para neutralizar tudo que foi feito na Lava Jato, que é dito e redito em todos os veículos de comunicação, que é um patrimônio do Brasil, a Lava Jato, porque aquela água que se usa lá em Brasília para lavar carro, usou para lavar a alma do povo brasileiro, que era roubado
por esquemas de propina que foram armados, especialmente na Petrobras. Eu ontem também encontrei um velho servidor da Petrobras, que foi diretor em tempos antigos, já aposentado há décadas, que ele fala: olha, Calandra, é incrível o que fizeram na Petrobras, porque era uma das companhias mais valorizadas do mundo. Nos obrigaram a investir em coisa que nós dissemos tecnicamente que não deveria ocorrer investimento, nos obrigaram a adquirir uma companhia americana falida, quebrada, por um valor exorbitante, e hoje as ações que eu guardei para sustentar a vida dos meus filhos na universidade e a minha própria vida na velhice não valem 1/3 do que valiam naquela ocasião. Eu só queria aproveitar o gancho do Dr. Calandra e a questão da técnica do Berlusconi, que ela já está sendo colocada em prática, na verdade, que é a tentativa de desmoralização da magistratura e do Ministério Público. Essa campanha sobre salários, sobre vencimentos de juízes e promotores, etc., tem o objetivo específico de colocar a população contra a magistratura e o Ministério Público. Ou seja, colocar a magistratura e o Ministério Público no mesmo balaio de algumas pessoas que andaram fraudando o patrimônio público, né, em milhões e bilhões de reais e de dólares. Tá? Então, essa é a tentativa. Essa campanha, na verdade, vem e vai ter o apoio de muita gente interessada nisso e, na verdade, tem essa finalidade. A finalidade é fazer isso para aprovar leis contra a magistratura e contra o Ministério Público, nos impedindo de trabalhar. Né? E a lei também, ela atende o princípio da impessoalidade. É uma lei que ela é direcionada, ela já nasce inconstitucional. Então isso já é um princípio básico de técnica legislativa, o princípio da impessoalidade. Falar que foi dirigida para algum dos poderes, né, na verdade é um absurdo. E mesmo porque, e muito bem falado, os juízes e promotores já têm as leis orgânicas que fazem a regulamentação, né, e obviamente, né, todos aqueles que se encaixarem no novo tipo penal, obviamente, a ele estará submetido. O que é preciso esclarecer, Ana Paula e Ricardo e Vladimir, é que nós não podemos ser punidos 2 vezes. Quer dizer, Sim. Se já existe num estatuto e no regramento da magistratura e do Ministério Público punições previstas, você não pode, pelo mesmo fato, ser punido como juiz com perda do cargo, perda do salário, afastamento do cargo, disponibilidade, mais isso e mais aquilo, e além disso sofrer a penalidade prevista na Lei de Responsabilidade de Autoridades Públicas, como é essa lei. Eu acho que ela vem agregar, poderá se agregar, mas tem certas coisas que não tem como o juiz responder de modo diverso, o promotor também, porque quem tem que julgar o juiz e o promotor é a cúpula do Tribunal de Justiça do Estado. Quem julga desembargador e procurador de justiça é a cúpula do STJ. Quer dizer, você vai subindo de grau. Então não tem como admitir uma ação simples, uma ação direta numa vara, por exemplo, em relação ao juiz, porque investigação cabe ao tribunal e cabe ao próprio tribunal e em grau de recurso aos tribunais superiores, não é? E você não pode fazer uma coisa dupla, quer dizer, a pessoa responder 10, 20 processos ao mesmo tempo por um mesmo fato ou ser punido 10, 20 vezes pelo mesmo fato. É por isso que eu acho que é até meio sem graça esse debate lá de dizer que Ministério Público e magistratura precisam receber punições maiores do que qualquer outro, né? Eu acho que nós temos que trabalhar com realidade, educar para melhorar. Nesse Gente que Fala, um espaço do Estado de São Paulo, Kátia Reis, da Escola AFIPESP. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Kátia, desde dezembro de 2015, associados da AFIPESP têm mais uma unidade de lazer para curtir suas temporadas de descanso. E onde está localizada essa unidade? Zancopé, em Monte Verde, sul de Minas Gerais, no alto da Serra da Mantiqueira, a 170 quilômetros de São Paulo. É uma unidade diferenciada,
semelhante à Penzel, em Campos do Jordão, que oferece um brunch até às 11 horas da manhã e um lanche à noite. Não serve almoço. O check-in é feito às 14 horas e o check-out às 11 horas. Horários também diferenciados das outras unidades. E qual é a capacidade de acomodação? A pousada Moinho Velho possui 28 chalés com acomodações diversificadas. Alguns com camas para 2 pessoas e outros para 3. Todos possuem TV a cabo, internet, aquecimento a gás e frigobar. Também temos acomodações mais sofisticadas, com lareira para os dias mais frios, além de banheira de hidromassagem dupla. Tudo em uma área verde de 11.122 metros quadrados. Por se tratar de uma unidade especial para adultos, é importante salientar que a pousada não oferece recreação. Também não é possível efetuar a inclusão de pessoas ou camas extras no momento do check-in. Kátia, um dos atrativos é o clima de Monte Verde. Exatamente, a temperatura da cidade é amena, de montanha atingindo 28 graus na época do verão e até 10 graus negativos durante o inverno. O charme é que podemos ter até neve por lá nessa época. Há em Monte Verde um clima especial para turistas, com atrações variadas no comércio que incluem, por exemplo, o chocolate artesanal, o famoso queijo mineiro, além de vinhos, roupas de lã, sapatos e cerâmicas. Atrativos perfeitos para quem gosta de aproveitar as viagens e ir às compras. E a partir de quando é possível fazer reservas? Já estamos fazendo reserva para março de 2017, é isso, Kátia? Isso mesmo, Zancopé. A partir do dia 1º de dezembro, quinta-feira, os associados interessados já podem fazer suas solicitações pela internet por meio do sistema Flex Reserva, na comodidade de casa. Esta é mais uma conquista dos associados, disse o presidente Duarte Moreira ao falar sobre a compra da pousada Moinho Velho. E ainda revela: não vamos parar por aí. Estamos trabalhando incansavelmente para conseguir ampliar cada vez mais o número de vagas para o lazer de nossos associados. Para mais informações, acesse o site www.afepesp.org.br e fique por dentro de tudo que a FEPESP está programando para você, associado. Kátia Reis, da Escola FIPESP, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio da revista Justiça e Cidadania, representando o MPD, o promotor de justiça, Dr. Ricardo Prado, conosco também o desembargador, Dr. Henrique Nelson Calandra, juiz do trabalho aposentado, Dr. Vladimir de Freitas, advogada Ana Paula Siqueira. Ana Paula, o governador Alckmin aprovou a criação do Dia da Mulher Cristã Evangélica, projeto de autoria do deputado estadual Dilson Rossi, data estabelecida 28 de março. Não sei por que essa data aqui, mas o deputado afirma que as mulheres cristãs têm papel muito importante na família, na igreja e na sociedade, temos que valorizar. Estou fazendo diretamente a você, mas não exclui os demais. Não, claro. Me chama a atenção, Dia da Mulher Cristã Evangélica. Evidentemente que chama a atenção, né? Porque apenas a mulher evangélica e cristã, né? Acho que a sociedade hoje ela é tão plurima, com tantas ideias, com tantas filosofias, posicionamentos religiosos. Eu acho que é até um pouco complicado, né? Você colocar um dia específico, né? Então, eu acho que até isso é uma forma até de segregar as outras mulheres que têm opiniões diferentes. Então, obviamente, eu não estou tirando aqui o valor da mulher evangélica cristã ou cristã evangélica. O ponto crucial disso você precisa fazer a inclusão, né? E não a exclusão. Eu acho que eu acho que isso aí, na realidade, tem um efeito mais prático que se chama 2018. Apoio para 2018. É a única coisa que a gente pode verificar no fim desse turno. Vladimir, o senhor acha que tem esse objetivo? Eu estou sendo ingênuo. Não é muita ingenuidade, não? Garante os votos aqui, 2018? Muito bem observado. Acho que ninguém vota por causa disso. Muito bem observado, teu Vladimir. Tá mirando lá na frente, né? Tá outro objetivo. Mas, na realidade, eu acho que a mulher sempre merece homenagem.
seja ela cristã evangélica, seja ela cristã, seja ela ecumênica, seja ela quem for. Porque a mulher nada mais é do que aquela que é a provedora da vida, a educadora dos nossos primeiros passos. Então, a mulher é sempre homenageada. E essas datas que são trazidas por projetos são datas que vai faltar dia no calendário para tanta comemoração. Para a mulher evangélica, para a mulher não evangélica, para a mulher muçulmana, para A, para B, para C. São coisas esdrúxulas em que países mais adiantados realmente estranhariam. Mas hoje é dia de ação de graças nos Estados Unidos. Obama até deu perdão para um peru no dia de hoje. Eu acho que é sempre bom comemorar a paz. E eu queria aproveitar esse momento para mandar um abraço para minha filha Daniela, que há muitos anos mora lá na Califórnia, em Los Angeles, né? Hoje para ela deve ser um dia especial, porque ela tem nacionalidade americana, e dia de ação de graças é que nem dia de Natal para nós aqui, é para eles lá. E eu acho que é preciso moderar essas coisas de projetos. Eu acho que os deputados têm tanta coisa importante para fazer, essa também é importante. Homenagear a mulher é sempre algo importante, mas eu acho que acaba ficando aquela marca de um país ainda um pouquinho atrás em termos de cultura, de educação, porque homenageia uma e não homenageia a outra, né? Então fica uma coisa muito segmentada e isso não é bom, nem para São Paulo, nem para o Brasil. Doutor Vladimir, o Alfredo da Casa Verde pergunta: será que o presidente Maia, Rodrigo Maia, e os líderes dos principais siglas que estão aceitando a imoralidade de anistia por Caixa 2 tiveram a oportunidade de acessar hoje pela manhã as redes sociais? Alfredo da Casa Verde. Olha, se tiveram ou não tiveram, acho que é irrelevante para o contexto deles. O contexto deles já está objetivado nesse sentido, de partir para esse assinte à população brasileira, e eles vão fazer isso aí de qualquer jeito. O que me parece, ao fim e ao cabo, que essa anistia Caixa 2 aí está gerando exatamente isso, o que está nas redes sociais, mais essas críticas e tudo mais, né? Eles estão se mostrando naquilo que a população sabe. Eles estão trazendo a desnudo aquilo que todos já sabem. Então, quem vai sofrer o reflexo de tudo isso aí na realidade são eles próprios. São eles próprios. Que eu acho que a população deve ter memória bastante presente nas próximas eleições para banir todo esse pessoal do Poder Legislativo, acabar com todos eles. Eu acho que o grande remédio do povo brasileiro, e em geral nas democracias, é exatamente o voto. O brasileiro precisa se educar no voto. Acabar com esses oportunistas, acabar com esses jabutis da vida, acabar com tudo isso. Então, a gente se lembra de alguns casos aí. Houve uma legislação que era uma legislação de medicina do trabalho, se não me falha a memória, que num artigo qualquer incluiu lá um preceito a respeito de loterias, que havia algumas disposições favoráveis à Caixa Econômica naquela época. Não me lembro exatamente o que era. Isso daqui já começou, já desde daquelas políticas eras, e continua. Então eu acho que isso daqui, essa crítica, ela não vai ficar só nas redes. Eu acho que vai para as ruas. Eu até queria enaltecer o movimento dos estudantes, que afinal de contas o Brasil precisa do estudante, que o estudante tem informação. Eu acho que essas bandeiras que eles estão levantando contra essa alteração do ensino, contra essas PEC aí de teto, essas coisas todas, são bandeiras que a população também deve albergar, porque são coisas que refletem na vida de todo mundo. O doutor Calandra, não obstante ele tenha bastante apego à Noruega, mas nós temos um tipo de formação. A nossa formação, e eu acho que todos devem pensar assim, e todos pensam assim, é uma formação universalista, poxa. A gente estudou de tudo. Latim, né, doutor Calandra? Latim, catilinaria. Um dia eu tirei 0,25 numa questão de latim, e o professor escreveu lá, 0,25.
Levei uma surra quando cheguei em casa, que minha mãe cismou que eu tinha tirado menos de 0. Mas, doutor Calandra, quando o senhor fala de conscientização da população, o senhor imagina que a população realmente tenha essa, hoje, nos dias atuais, né, essa visão de que ela é possível, que ela pode mudar? Olha, Zão Copé, eu acho que a gente teve um exemplo recentemente com a questão do impeachment, né? A gente viu que o povo que foi para a rua foi um povo para a rua sem bandeira política. O pessoal não quis saber de bandeira política, nada disso daí. Então eu vejo isso daí, é uma forma das pessoas se conscientizar, lavada desses vícios políticos. Em contrapartida, a gente está vendo agora alguns outros movimentos que a gente vê as bandeiras. As bandeiras ficam claramente expostas. Então a gente vê que esses movimentos aí, na realidade, eles têm um escopo. Ou de retornar àquele status quo, ou de preservar essas ingratidões feitas pelos políticos, certo? Tudo tem um escopo preparado. Então, e o estudante, eu acho que ele se assemelha bastante nesse aspecto de ele ser mais puro. Ele não está se vinculando a esses movimentos políticos. Ele está tendo uma posição independente, e eu acho que eu penso dessa forma. O estudante é um grande começo para a gente mexer nesse país. Mas, doutor Vladimir, eu vou acrescentar agora a segunda parte da pergunta, quando eu digo se o senhor imagina que há alterações. Porque a atitude dos deputados, quando votam esse negócio de Caixa 2, o que nós estamos debatendo aqui, é alguém que não está nem um pouco preocupado com a opinião pública. Ele quer enfiar na população, ele quer enfiar, sabe, a determinação dele, ó, tem que ser desse jeito, eu quero que seja desse jeito. E eu não vejo um temor da parte dos políticos com relação à população. Para eles a eleição é só daqui 2 anos, a gente convence eles de novo. Mas eu acho que esse aspecto aí dos políticos que não veem esse temor, existe o lado reverso da medalha. Não há como anistiar uma coisa que não era crime no passado. Então aqueles crimes... Mas os senhores é que têm consciência disso. Os senhores que são, o termo normal atual hoje, operadores do direito, é que têm consciência disso. Então, mas... Eu, como leigo, não sei disso. Eu não dormi, que é exatamente isso aí. É que você não pode dormir com notícias boas. É um princípio da neurociência, né? Você não pode dormir com notícias boas, senão você acorda feliz. E não é o que eles querem. Eles querem que você acorde preocupado. Preocupado para você não ter felicidade, para você não criar formas de se opor constantaneamente. Enfim, eu acho que essas coisas aí vão acabar vindo à tona, mesmo que não seja de uma forma assim, vamos dizer, institucional, por parte da magistratura. As associações já estão o fazendo. Tá? E na magistratura, como é que vai refletir isso? Você vai refletir na jurisprudência. Vai começar a surgir casos. Os primeiros casos que acontecer, que surgirem, pode ter certeza, não pode escrever. Bom, já está gravando, isso aí é suficiente. Você vai para a imprensa, o deputado que estiver envolvido, ele vai falar, tá vendo? Lei de responsabilidade nesse juiz. Está querendo me pegar. Esse cara tem que perder o cargo. Ele não pode me pegar. Uma coisa que aconteceu no passado, como que ele quer me pegar? Já até pediram a prisão do Sérgio Moro, né? O Lula, através de sua defesa, foi lá em Curitiba apresentar um pedido. O Sérgio Moro dispensou a presença do Lula, não foi isso? Ele foi intimado e depois tanta o próprio coisa, né? Moro dispensou a desnecessária a presença dele lá, e os advogados foram e chegaram lá querendo prender o próprio Moro. Coisas do Brasil. Mas eu queria cumprimentar o Jaime de Oliveira Neto, paulista, eleito de Monte Aprazível, da nossa querida Monte Aprazível, que foi eleito presidente da MB, com ele cumprimentando a todos aqueles que vão protagonizar a nova diretoria da MB. Muita gente que o Vladimir conhece, nossos amigos do trabalho, da área civil, da área dos criminal. Magistrados Brasileiros. Exatamente. Traduzindo juridiquês para o português, né? E queria também homenagear a presença da Ana Paula Siqueira aqui conosco. Ela não falou primeiro, não porque nós não sejamos cavalheiros, é que o Zancopé usa o critério da idade. Então, infelizmente, eu que falo em primeiro lugar. Eu queria falar por último, né? Por isso eu começo falando boa tarde. Muito bom. Doutor Ricardo,
Jaime do Jardim Bonfilholi, se for incluída a indenização dos princípios a juízes integrados do Ministério Público que cometem ilícitos, como será o comportamento dessas comportações do nosso indefectível Jaime, das suas corporações? Precisa traduzir também. Ele quer dizer como é que será a aplicação de multa para juiz e promotor, a multa que prevê a lei de improbidade nova, que tem as 12 medidas. Que eram 10, foram para 18, reduzidos para 12. Emagreceu um pouquinho. Emagreceu. É slim. O que, na verdade, a gente percebe uma tentativa nítida de alguns setores do parlamento. Eu gosto sempre de fazer uma distinção nesse aspecto. Eu acho que nós temos um problema no Brasil, que é o problema das generalizações, às vezes, indevidas. A gente simplifica os problemas e coloca todo mundo no mesmo balaio de gato. Na verdade, nós temos gente dentro do parlamento, gente mais séria, entendeu? Que está, na verdade, procurando tratar esses temas com a seriedade que o caso merece. E nós temos, obviamente, gente não séria, né, que está procurando, na verdade, só salvar a própria pele e levar vantagem nesse tipo de coisa. Então, eu acho que uma das coisas importantes, na verdade, né, a democracia tem os seus problemas, mas, na verdade, é o único sistema que nós temos menos ruim. Né? Porque qualquer outro sistema, na verdade, de governo, que você vai, militar, ditadura, regime de esquerda, regime de direita, radicalismos para cá e para lá, entendeu? Na verdade, acaba muito pior do que o que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje, pelo menos, nós estamos enfrentando o problema, mas nós estamos enfrentando de frente, né? As pessoas estão podendo falar, estão podendo expressar as suas ideias, a população está podendo procurar soluções dentro de uma situação complicadíssima, mas tudo dentro de ainda um mínimo de respeito entre as pessoas. O que nós não podemos fazer é radicalizar esse tipo de coisa a ponto de daqui a pouco nós entrarmos em luta armada dentro desse país. Quer dizer, isso é uma loucura. Então, o que acontece? As instituições têm que funcionar. Elas funcionaram durante o processo de impeachment regularmente, estão funcionando. A magistratura e o Ministério Público continuarão funcionando com criminalização, sem criminalização, entendeu? Da forma que tem que funcionar. Né? É lógico que o quê? O intuito, na verdade, dessas punições a juízes e promotores é tentar inibir a ação, principalmente contra quem está no andar de cima, né? Então é esse realmente o problema. Quer dizer, essa legislação para punir juiz e promotor, na verdade, não é para o processo do João, da Maria, do José, do Pedro, entendeu? É para o processo específico do deputado tal, do administrador tal, entendeu? Né? Então, dos grandes figurões, na verdade, da República. Né? Essa intimidação, na verdade, que vem, né? Seja através de punições, de perda de cargo, de multa, de redução de salário e não sei o quê, tudo isso, na verdade, é visando salvaguardar uma ou outra pessoa. Né? Mas não vai impedir o funcionamento das instituições. Eu acho que o que a população precisa fazer é realmente procurar distinguir o joio do trigo. Nós temos que procurar conhecer melhor os nossos representantes, saber quem realmente você está votando, né, se realmente essa pessoa merece o teu voto ou não. Né, acompanhar o que essa pessoa está fazendo durante o mandato, para você saber se realmente dali 4 anos ela merece continuar lá ou não. Eu acho isso é muito importante que a população tome consciência. Os nossos representantes não pode ser alguém desconhecido para a gente. Tem que ser alguém que a gente realmente conheça e saiba o que está fazendo. Doutora Ana Paula Siqueira, nós tivemos ontem o Seminário Inovação Educativa aqui em São Paulo. E uma das conclusões é que os professores devem ter uma formação mais específica para a área em que ensinam e precisam aprender a atuar como orientadores dos alunos no uso de tecnologias. Né? É fantástico isso, né? Essa abordagem. E agora é impossível não falar, né, novamente da lei do bullying, da 385, que fez 1 ano agora, né, dia 9 de novembro. E essa lei, especificamente, ela não coloca uma faculdade, ela coloca uma obrigação nas instituições de ensino, clubes e agremiações recreativas de promover
de implementar programas de combate à violência sistemática. Então, e essa violência sistemática digital é a pior que tem, porque, até como muito bem dito pelo Dr. Ricardo, é antigo, o tapa, né, a agressão pessoal, mas a vítima se sentia segura dentro de casa. Com o advento da cultura, da era digital, o que nós temos hoje? A vítima não está mais segura dentro de casa. Por quê? Porque a agressão está na palma da mão dela, está no smartphone. Então, é importantíssimo, é um dos requisitos que essa lei exige, que é uma obrigação, não é uma faculdade, é que os professores tenham cursos de capacitação. Então, não adianta, precisa não apenas estimular a formação e informação de jovens. A educação ela precisa ser contínua, principalmente do professor. Então, o professor vai ser um dos primeiros, né, justamente que vai orientar a criança e o adolescente na utilização correta, ética e não arbitrária dos celulares. Então, realmente, e esse professor, né, hoje nós tivemos a felicidade de implementar esse programa em mais de 40 escolas aqui em São Paulo. Só no ano de 2016, acho que o Tribunal de Justiça fica muito feliz com isso, né? Porque nós evitamos a entrada de 312 processos judiciais por meio de composição, obviamente, né? Quando você tem direitos disponíveis. Então, é possível o quê? Você educa professor, educa pai, educa aluno e coloca técnicas de mediação e conciliação. Pronto, você consegue a pacificação social sem ficar assoberbando o judiciário com questões menores. Então, a composição ela é possível. A verdade estamos nos empenhando para isso? O que me assusta nessa conclusão desse seminário Inovação Educativa, o Dr. Calanda, o Dr. Vladimir, todos aqui na mesa começaram o programa falando sobre educação, Sim. A necessidade de educação. E uma das conclusões desse seminário, Dr. Calanda, Dr. Vladimir, Dr. Ricardo, Dr. Ana Paula, é que a maior parte dos professores do país não é formada nas áreas em que leciona. Exatamente. Se nós estamos cobrando educação, diz que os professores não são aptos a exercer uma dificuldade muito grande é a especialização do magistério, porque o professor, para sobreviver, acaba tendo uma carga horária expandida e, em razão dessa carga horária brutal, normalmente esses cargos de professor são ocupados por mulheres, que têm também o encargo de sustentar e acompanhar os filhos, e falta tempo para a especialização. Mas, enfim, o brasileiro é capaz de fazer o impossível, e dentro desse impossível está localizada essa ideia de que cada professor deva receber treinamento específico na sua cadeira, para que o Brasil não tire nota baixa em matemática, nem que nem eu, 0,25 em latim, numa questão só que me custou muito puxão de orelha na ocasião, não é? Porque talvez eu não fosse tão mau aluno, porque a questão valia 1 ponto, mas não era uma nota tão ruim, né? Mas eu acho... Você também ficou lembrando das aulas de latim, doutor Vladimir? Nossa, que Catarina. No meu tempo tinha grego também no colégio, além de latim. Então, a coisa era bem complexa. A satisfação dele em dizer que grego não peguei, não. É mais jovem, né? É que eu não sou tão jovem há tanto tempo que nem o doutor Que nem eu, né? Então, é isso aí. Menos tempo. Apenas o registro que o Instituto dos Advogados de São Paulo, ao lado de outras associações, publicou um manifesto intitulado Desprezo à População Brasileira, criticando ferozmente a tentativa dos deputados de anistiar o crime de Caixa 2. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Dr. Henrique Nelson Calandra, é sempre bom tê-lo aqui, doutor Calandra. Obrigado, eu queria, nesse instante final, apresentar minhas homenagens ao senador Aloysio Nunes Ferreira, ao senador Blairo Maggi, hoje ministro da Agricultura, ocupava a cadeira da senadora Marta Suplicy, que foram ouvidos atentos
aos reclamos do povo brasileiro e nos ajudou no encaminhamento de várias votações de interesse da magistratura, inclusive do projeto de lei que até hoje não foi analisado em definitivo, que cuida de procedimentos próprios para apuração de responsabilidade de promotores e juízes. Então fica aí esse registro da nossa gratidão a esses brasileiros incansáveis. Até no casamento do filho, o Blairo Maggi chegou atrasado porque ele era relator de uma dessas emendas, né? Ele queria ir embora e o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, né, ele dizia assim: não, você pode ir que eu ponho um relator ad hoc. E eu, a Norma Barbosa e outros, já era 1h e tanto da madrugada, segurando ele pela manga: não, você chega atrasado no casamento do seu filho, porque você é relator, não pode sair. Então, foram debates muito interessantes no Senado, e desculpem o exagero de dizer, a homenagem aos pioneiros em termos desse pacote anticorrupção, os nossos colegas lá do Paraná, e sobretudo ao Roberto Liviano, que foi um batalhador incansável, um dos fundadores do movimento do Ministério Público Democrático, ao Ricardo, que aqui está, significando de carne e osso esse movimento, a magistratura do trabalho e a magistratura comum da Justiça Estadual e Federal, que também sempre esteve muito atenta para isso. Não há espaço, infelizmente, para perdoar. Nunca imaginei que fosse o Dr. Calandra, não temos mais tempo. Pronto, Ana Paula Siqueira, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muitíssimo obrigada. Doutor Vladimir, nunca imaginei que eu pudesse falar para o juiz de direito, o senhor não fala mais. Por juiz de direito pode, por juiz de trabalho é que você não pode. É sempre uma satisfação estar no programa, Zé Copa. O nosso Gente do MPD que Fala tem o apoio da revista Justiça e Cidadania, e é possível graças a esta que nós temos junto com o Ministério Público Democrático, nesta parceria hoje aqui representado pelo Dr. Ricardo Prado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com todas as pessoas ilustres, né. Gostaria o Dr. Calandra faltou fazer a referência à Ordem dos Advogados, que também tem contribuído, inclusive com o manifesto aqui do IASP, contribuído também para essa tentativa de nós moralizarmos o país. E a todos os deputados também, senadores, que estão, de uma maneira um pouco mais séria, entendeu, buscando também uma solução para essa situação. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.